Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, junto de vocês, por mais um Evangelho. E essa tarde também vamos iniciar aí com os recadinhos, né? Uns 3 recadinhos importantes. O primeiro deles é a fluidificação da água, né? Eu até acredito que todo mundo, toda semana, fala, fica martirizando nessa informação, mas é muito importante. Quem está fazendo tratamento espiritual, ou mesmo quem não está, a gente indica que seja separado as suas águas, a gente assistiu o Evangelho, coração aberto, e depois dele nós vamos fazer uma prece e as nossas vibrações. E essas águas recebem sempre um lenitivo, que para nós é muito importante, para cada um de nós, pelo nosso merecimento. Né? Então isso é muito importante, separe as suas águas. Quando a gente estiver fazendo a nossa prece, vamos unir realmente os nossos pensamentos, vamos vibrar para as nossas águas, junto com os nossos irmãos espirituais. Então, as águas, realmente, quem não tiver ainda, dá uma corridinha, pega a sua água, separa, põe um pouquinho no copo, e vamos lá à nossa palestra dessa tarde. O nosso segundo recadinho, também é muito importante, né, pelo momento que a gente vive, sobre a campanha de doação de alimentos. Graças a Deus, graças a todos vocês, aos parceiros, realmente a gente consegue atingir as pessoas que são assistidas pela casa. Só que esse momento que a gente vive é um momento delicado, é um momento de desemprego, é um momento de muita instabilidade. Então, essas pessoas que estão necessitando, é óbvio que aumentaram. Então, a demanda desses alimentos, a necessidade de reposição é muito grande. Quem puder nos ajudar, tem o nosso canal aqui, o canal de contato do Facebook, ou conhece alguém do Ceará que não está aqui, mas, por favor, nos contate. Eu tenho uma quantidade grande, mas não consigo levar. A gente se programa para fazer essa retirada. Então, assim, a casa faz um trabalho muito sério, as pessoas, as famílias que são assistidas nesse momento necessitam muito desses alimentos, e se a gente conseguir fazer um pouquinho de força a cada um, a gente vai conseguir atender e ampliar esse benefício a mais famílias. Tá? Contamos com vocês, agradecemos a todos que nos ajudam mensalmente, semanalmente, através dessas doações. E o nosso terceiro recadinho é um recadinho bem importante, que é sobre aprendizado, e para passar essa mensagem, ninguém melhor do que a Luciana para fazer isso para nós. Lu, a palavra é sua, passa a mensagem, por favor. Obrigada, Ernesto. Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para convidar todos vocês para participarem do nosso curso doutrinário. Ele vai começar agora, dia 13 de abril, todas as terças sempre, das 20 às 21h30, e estamos fazendo ele online, tá? Então, eu estava até vendo o tema de hoje, né, da palestra, que tem tudo a ver com o que a gente estuda. Por que é do estudo, né? O estudo para o amor, educação para o amor, perdão. Sempre a gente precisa do estudo, porque quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente souber, mais a gente vai conseguir compreender tudo o que Jesus nos pediu. E aí a gente vai conseguir se relacionar melhor, a gente vai conseguir viver melhor nas adversidades que a gente tiver, né? Porque a gente sabe que estamos aqui para evoluir, para aprender. Então, eu acho que o estudo amplia a nossa visão, a gente tem mais conhecimento. Então, o conhecimento, acredito eu, que é tudo para que a gente possa escolher qual o melhor caminho que a gente vai seguir. Então, pessoal, é isso. Estou esperando vocês, se inscrevam, dia 13 de abril a gente começa aí novamente, tá bom? Muito obrigada, Ernesto, obrigado, Marília. Luciana, nós que agradecemos aí. Então, pessoal, os 3 recadinhos estão dados, então vamos agora à nossa prece. Vamos acalmar a nossa mente, fechar os nossos olhos, apoiando bem os pés ao chão. Juntos, vamos agradecer ao plano maior, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse Evangelho. Agradecer aos nossos mentores, a equipe espiritual que encontra-se presente,
pedir ao plano maior o amparo a todos nós, encarnados e desencarnados. Pedimos também, Mestre, que permita a cada um de nós o entendimento, compreensão, que nos faça enxergar as oportunidades desse estudo dessa tarde. Que cada um de nós reflita sobre esse tema de educação para a nossa vida, para a nossa moral, que consigamos, a cada leitura, a cada evangelho, subirmos um degrauzinho, por menor que seja, em nossa evolução. Mestre Jesus, pedimos humildemente que esta tarde envolva a nossa irmã Rosário em muita luz, em muita harmonia, que o coração dela seja repleto de serenidade e que sua mensagem consiga refletir e atingir a cada um de nós, as nossas mentes, o nosso coração. Mestre Jesus, pedimos que envolva os nossos lares e os nossos familiares e que permaneça conosco durante todo esse Evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E dessa forma agora vamos chamar a nossa irmã Rosário, que fará o tema dessa tarde, educação para o alto amor. Rosário, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. A Casa Seara de Luz agradece bastante a sua presença e que você fique com a palavra agora, nos transmitindo um pouco mais desse Evangelho. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. E eu que agradeço a oportunidade que a Seara sempre me dá de estar aqui junto com vocês, de aprender um pouco do Evangelho de Jesus. E nessa tarde, assim, eu vou procurar sintetizar bastante. O tema, ele está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, dentro desse capítulo, nós temos aqui o maior mandamento: dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, que vem a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Então, esse é o maior mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Daí, para falar, porque o Evangelho é muito extenso, e falar de um único item, né? A gente parece que fica devendo algo. Então, eu escolhi falar as instruções do Espírito, item 9, onde Fénelon ele vem falar que o amor ele é uma essência divina, né? Então, para que nós possamos entender mais ou menos o Evangelho da Tarde, eu trouxe alguns esclarecimentos que todo mundo, a maioria das pessoas, elas já sabe, né? Não ia falar careca de saber, mas eu vou, perdão o termo, mas eu vou falar primeiro do que é educação, né? Eu fui lá, consultei na Wikipédia, então é educação, ato de educar, de instruir, polidez, disciplinamento. E generalizando, o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos, né, de geração para geração. Então, a gente já sabe o que é a educação. De um modo geral, a educação é se instruir, né? A gente procurar meios de nos educarmos para algo. E por falar em educação, nós sabemos que Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, ele era um educador. E né? E que adotou aí, foi que divulgou muito o método Pestalozzi. Então, antes de vir mesmo a questão da doutrina espírita, ele era educador. Também vamos lembrar que está tudo muito próximo, amanhã já é Páscoa também, a gente vai lembrar que dia 31 foi aniversário de morte também de Allan Kardec. Ontem, aniversário do nosso querido
Chico, né, do nosso querido Chico Xavier, foi ontem, de nascimento. Então, assim, se formos ver, nós estamos assim eufóricos, porque são comemorações, são datas, né? Sexta-feira, ontem, né, a crucificação do nosso Mestre Jesus, e a gente vai, o maior exemplo que ficou, é disso que eu vou falar daqui a pouco, Jesus Cristo, mestre dos mestres, o educador do educador, né? Deixou aí um legado que é o seu evangelho como norma de conduta para a gente estudar, para a gente se educar, como a Luciana já disse bem aí na questão dos estudos espíritas, né? Fez o convite para que a gente possa estudar a doutrina espírita, que a gente possa se educar, ter uma qualidade de vida melhor, saber o porquê estamos aqui, para que estamos aqui e para onde vamos. Então, tudo isso é interessante. Hoje, com a internet, olha aqui, a gente está falando online, as casas espíritas, assim como outras casas de orações, igrejas, não é fechado. Então, a gente tem que arranjar meios para nos comunicarmos, né? Antigamente, lá atrás, a gente nem imaginava que nós pudéssemos falar por uma telinha ao vivo, né? Todo mundo nos ouvir, cometer algumas gafes, alguns erros, mas que a gente pode ser corrigido também, ninguém é perfeito, estamos aprendendo, nos educando, não é verdade? Então, como que que acontece essa educação, né? Nós somos através de orientação de educadores, de ensinadores, né? Tem uma psicopedagoga, eu vou fazer referência a ela, que chama-se Alicia Fernandes. Ela é da Argentina e não está mais entre nós, já desencarnou, e ela dizia assim nas suas questões, nos seus artigos, que nós somos eternos aprendentes, né? Então, somos aprendentes e vamos viver eternamente aprendentes, né? E o que se diz com isso? O que a gente vai falar? Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei, e não fazei com o outro o que não quer para si, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não sei se eu já comentei aqui, se eu já falei aqui, mas se eu já falei, eu vou repetir. Se eu não falei, vai ser inédito. Como que eu posso amar o meu irmão, amar o meu próximo, se eu não me amo? Se eu não sei o que é o auto-amor, se eu não fui educado para desenvolver esse auto-amor. Porque, veja bem, existe diferença de auto-amor, de me amar e de egoísmo. Aqui nas instruções dos espíritos, vou deixar aí como referência, ele fala muito do egoísmo, né? Fenelon, ele diz muito sobre isso também lá na frente, né? Ele fala de amar aos criminosos, a lei de amor, e eu fiz aqui um apanhadinho para a gente já entrar mesmo no tema, né? Quando eu me amo, quando eu sei quem eu sou, que no caso eu busco muito isso dentro dos estudos espíritas, ou eu vou buscar em outras denominações, outras religiões, dentro da própria Bíblia, né? Dentro do Evangelho de Jesus, não significa o Evangelho, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo. Existe aí um Evangelho, né? As cartas de Paulo, né? Existe os 4 evangelistas, Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, tem a gente tem aí um legado muito grande que foi deixado para que nós estudássemos, para que nós nos educássemos, que a gente procurasse, dentro dessas cartas, né, essa questão tão ampla que pode. Sim, eu posso me educar, eu posso desenvolver dentro de mim esse auto-amor. A partir do momento que eu desenvolvo esse auto-amor, que eu tenho amor próprio, diferente de egoísmo, eu passo a amar o meu próximo. Eu não vou desejar mal ao meu próximo, porque eu não quero que o outro sofra. Aliás, eu não quero sofrer aquilo que o outro está sofrendo. Eu não quero sentir dor tamanha que o outro também está doendo.
né? Então, para a gente já ir, o tempo é curto, e até para não ser cansativo, eu fui pensando dentro do Evangelho, dentro dessa instrução de Fênelon, que é de Bordeaux, de 1861. Olha que tema atual, né? 1861, e a gente está muito em voga essas questões. Então, peço licença para ler, para a gente falar um pouco disso, né? O amor, o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, né, ser, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O que significa isso? Deus, ele é puro amor. Quem nos criou foi Deus. E colocou dentro de cada um de nós essa centelha divina, esse amor. Então, todos nós, independente de quem quer que seja, existe essa centelha divina. Por vezes, nós julgamos por dentro da nossa pequenez, como eu disse anteriormente, somos aprendizes, eternos aprendizes, estamos nos educando, e o que fala? A gente julga, nossa, fulano é muito embrutecido, fulano não ama, não tem amor, não tem compaixão. Como pode isso? E nem sempre nós também amamos. Nem sempre nós desenvolvemos esse amor para todos, porque é muito fácil amar quem está muito próximo da gente, quem gosta da gente, quem faz as nossas vontades. Difícil é amar quem não faz a nossa vontade. Difícil amar aquele que diz que não gosta da gente. Ter compaixão por esses, né? Então, esse é um dos motivos que precisamos desenvolver esse auto-amor. Procurar em nós o conhecimento, dentro de nós. Nós precisamos de autoconhecimento. Saber quem somos nós. O que nós precisamos melhorar. Aquilo que não está tão bom assim, eu preciso buscar para que eu possa começar a desenvolver esse auto-amor, me educar. E aí a Luciana veio e traz para nós, olha, os estudos online, não pode ser presencial. Aí eu trago aqui o Evangelho da tarde ou da noite, eu não sei que horário vocês vão buscar, e falo, olha, o Evangelho, né? Vamos buscar dentro do Evangelho, porque a gente pode aprender, a gente vai desenvolver esse auto-amor. Nós vamos nos educar, porque Jesus, ele deixou aí a carta universal, aí o seu Evangelho, para que nós possamos trabalhar isso dentro de nós. Porque o Evangelho lido, o Evangelho só de ouvido, desculpa, faz efeito? Faz, porque vai ser uma sementinha que foi plantada e, de repente, vai passar a germinar no seu tempo certo. Porém, sem ação, desculpa, a gente não vai chegar muito longe. Então, precisamos ouvir o Evangelho, precisamos nos educar e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Então, aquilo que nós estamos aprendendo. Ah, Rosário, mas é tão difícil. Porque falar é fácil, eu quero ver fazer, mas ninguém disse que é fácil. Mas nós vamos buscando ferramentas dentro do Evangelho, dentro dos estudos, para que a gente consiga pôr em prática devagarzinho, e a gente vai chegar lá. Nós precisamos evoluir, nós estamos evoluindo, já estamos melhores. Estamos tão evoluindo que, olha aqui, a gente falando online, né? Eu sou mais da antiga, eu sou do tempo, eu não vou falar a minha idade, mas eu sou do tempo do pager, né? Quando não tinha nem celular, quando veio, foi aqueles tabletão, né? Aqueles enorme. Então, e eu nem pensava, a gente sonhava que um dia a tecnologia ia mudar, que a gente, né? E ontem, por incrível que pareça, que a questão aí é pertinente ao tema, eu escutei uma fala que diz o seguinte: nós estamos treinando para fazer uma comunicação aqui através do pensamento, né? Logo, isso aqui é treinamento, é uma escola, a gente está começando a treinar
porque logo menos a gente não vai precisar de um aparelho, a gente não vai precisar disso, porque vamos nos comunicar aqui, ó, né? Espero que eu volte já com essa ferramenta. Então, tudo isso é educação. De repente, estamos recebendo essa educação, esse treinamento, para logo menos. Estamos aí, ó, nessa questão do pensamento. Eu vi isso ontem do Emerson Chachá. Ele dando uma roda de conversa, e ele passou isso daí, né? Bom, mas voltando aqui, né, para essa educação, então tudo isso que vem acontecendo, tudo isso que está vindo no mundo, é para a gente se melhorar, para a gente se educar. Muita gente fala assim, esses dias eu ouvi falando assim, olha, essa pandemia que está acontecendo aí, eu não vejo gente se modificando, eu não vejo pessoas melhorando. Vê sim, no meio de tanta dor que está no mundo, esse desencarne coletivo que está acontecendo, com certeza está querendo nos passar uma mensagem. E nós, cristãos, a gente tem que buscar essa mensagem. A gente tem que buscar esse entendimento. Então, vem mensagem o tempo inteiro, nos orientando, nos educando, nos preparando. A dor de perder um ente querido é grande, é imensurável. Só quem já perdeu para saber. E está acontecendo essa mudança, essa transição no mundo, não é à toa, né? Não é à toa. Então, está querendo nos dizer algo, está querendo nos educar, está querendo chamar atenção. Talvez nós não tenhamos feito o dever de casa da melhor forma possível, como tem que ser feito. Então, Deus, né, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, Jesus, mestre dos mestres, no comando do leme aí, da nau, está nos dizendo algo. E vamos ter ouvido para ouvir, olhos para ver, porque senão nós iremos ficar para trás, né? E dentro do amai-vos uns aos outros como a si mesmo, vamos falar agora de nós, né? Eu estou me amando, o que eu estou fazendo, como que eu estou, agora nessa época que nós estamos sem ir na casa de oração, que nós não temos condições de aglomerar, né, dentro de aspas, aí bem grande, a tecnologia gritando aí com muita internet. Será que eu paro também para ouvir o evangelho? Eu paro para ver uma palestra espírita do começo ao fim? Ou eu só vou na Netflix? Ou só fico vendo filme? Não é proibido não, tá, gente? A gente precisa ter um relax. Mas nós precisamos ter um momento para nós, para o nosso espírito, cuidar do nosso espírito. Porque nós não somos o que somos, nós estamos. Nós estamos passando, nós estamos aqui hoje, nós estamos Maria do Rosário, nós estamos João, nós estamos José, mas nós não somos. Nós somos essa centelha divina, né? Nascemos com esse amor, com essa centelha. E logo menos voltaremos para a pátria espiritual. E como está a minha bagagem? Como está o meu auto-amor? O que eu estou fazendo para o outro? Porque o apóstolo Paulo diz bem, né? A boca só fala aquilo que o coração está cheio. E o meu coração anda cheio do quê? Porque não vou desmerecer, também não vou diminuir dor de ninguém de forma alguma, porque a gente sofre. A gente, num dado momento, quando tudo é muito novo, a gente entra em pânico, a gente tem medo de tudo, o que vai acontecer, vai chegar até a minha família, e aí passa um determinado período, então nós vamos entendendo, aí vai relaxando, né? A gente vai, a coisa não é tão feia quanto parece, de repente volta tudo mais feio ainda do que aquilo que a gente estava esperando, e continuamos de novo, voltamos para a estaca zero, onde tudo é medo, onde tudo é pânico, e eu esqueço de mim, esqueço de buscar dentro do Evangelho de Jesus recurso, esqueço de buscar
dentro de um médico especializado para me ajudar, porque para isso que Jesus, que Deus capacitou o homem, né, para nos ajudar. Então, nós temos várias e vasta ferramenta aqui ainda que Deus nos deu, que Jesus deixou aí o seu legado de amor, para que a gente fosse atrás, né? Nos educar, né? Buscar esse auto-amor. Então, eu posso, sim, eu desenvolvo, eu tenho que ter amor por mim, eu tenho que buscar referência, eu tenho que desenvolver isso, eu tenho que amanhecer o dia. Às vezes eu estou tão, né? Quando eu digo eu, nós, de modo geral, quem de nós, não é qual, é quem de nós, no amanhecer o dia, aquele dia, que você, puxa vida, vou ter que levantar, né? E tem dia que a gente fala assim, quer escovar os dentes de costa para o espelho para não ter que olhar, né? Quem de nós já não passou por isso? Né? Já passamos por poucas e boas, sim. Porém, a gente tem que ter energia, tem que ter a luz do alto, a gente tem que pedir a proteção do alto. E falar assim, não, hoje é mais um dia, eu vou vencer, vou escovar meus dentes olhando para o espelho, porque olhando para aquela criatura que me ama, que quem me ama sou eu mesmo, né? Olhar dentro dos meus olhos, né? E olhar e dizer assim, puxa vida, você é a pessoa que eu quis encontrar hoje de manhã. É a pessoa com quem eu quis estar de frente hoje de manhã. E melhorar. E ir nos melhorando dia a dia. E buscando, né, o melhor para mim. Porque quando eu tenho isso, gente feliz deixa o outro feliz. Gente de bem com a vida vai deixar o outro de bem com a vida. É ruim, eu acho que, não sei, gente, eu não sei se é falta de caridade, ou se eu sou muito realista, eu não sei, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa que não seja dentro do evangelho. Porém, quem também de nós falou assim, puxa vida, eu não quero ficar perto daquela pessoa, ela me traz uma energia, eu fico triste, eu quero sair, né? Eu não sei se com algum de vocês já aconteceu isso, mas eu sou honesta em dizer para vocês que com essa criatura aqui que vos fala comigo já aconteceu isso também. Às vezes a pessoa está tão assim, e eu falo assim, ai, Jesus, já vem, agora não vai parar de falar, né? E a gente faz aquela oração, porque somos cristãos, e fala assim, Jesus, e não é nem para que a pessoa fique bem, é para que nós possamos ter paciência de ouvir a pessoa. Me perdoe, gente, eu só estou sendo honesta, tá? Eu sou ser humano, a gente é passível de erro. Então, eu faço oração para que Deus me dê paciência para ouvir. Não é nem para que a pessoa sinta bem. Está errado. Está errado. Eu tenho que envolver a pessoa em paz, em luz, em amor. É ela que está precisando. E a partir do momento que ela fica bem, eu também vou ficar bem. Né? Mas daí eu faço isso. Às vezes a gente faz essas coisas sem nem pensar. Mas daí eu fico bem. Né? Quando eu falo, Jesus, me dá paciência, porque agora é o momento que eu tenho que ouvir, é o momento, eu não vou deixar falando. Né? E daí a gente vai serenando. E a gente não para perceber, a gente não imagina quantas vezes isso aconteceu, que estamos passando aquela energia de amor para o outro também. Né? Quando a gente pede paciência para nós, a pessoa também vai ter paciência, né? Então, veja bem o que é educar. O que é buscar dentro do Evangelho do Cristo essas ferramentas. Né? O que é buscar ali formas para que eu me eduque, para que eu tenha esse auto-amor, para que eu tenha o autoconhecimento. A partir do momento que eu tenho o autoconhecimento, que eu sei quem eu sou, o que eu consigo tolerar, o que eu não consigo, aí eu já começo a modificar, eu já começo, opa, isso aqui já não está bem. Opa, quando aquela pessoinha chegar para mim, aquele nosso irmãozinho deprimido, ó dia, ó hora, eu já sei o que fazer, porque eu já sei também como que eu me eduquei, o que eu tenho que passar. Não ficar querendo me afastar, ou querendo fazer oração só para mim, ou então, puxa vida, arranjar uma desculpa. Não, nada disso, vamos acolher, porque a gente já sabe o que tem dentro de nós. A gente já sabe do que o coração está cheio, não é verdade? Aqui no mais adiante, eu fiz uns pinçadinhos aqui, né? E ele fala o seguinte, lá no finalzinho, não muito no final, mas Fenelon, ele diz ainda que no Evangelho, especialmente nesse item, né?
aqui no item 9, o Fenelon, ele cita que o mais rude, mas eu não quero usar o termo que ele usou aqui, que ele fala o mais abjeto, né? O mais vil, doente, né? do ser humano, né? Ele tem algo dentro dele de que ele goste. Por mais que ele não goste de nada. Ele é vil, ele é rude, é cruel. Ele é ruim. Então, ele fala que o pior desse ser humano, ele ainda tem algo dentro dele de bom, alguma coisa que ele ama. Ou seja, material ou não, mas ele tem amor. Olha que interessante. Então, ele chama a atenção desse pra gente, né? Que a lei do amor, ela é inerente, ela vem. Deus nos deu essa centelha. Deus deu. Então, a gente desenvolve esse amor pelos bichinhos, pelos animaizinhos. Tem gente que não gosta de animal, mas gosta de planta, né? De suculenta. Eu tenho uma amiga que tem suculentas e posta suculentas, coisa. É o amor da vida dela, aquelas suculentas. E cuida, né? Outros bichinhos, animaizinhos, outros os sobrinhos, e assim vai. Mas tem amor, né? É inerente, o amor ele existe, né? E dificilmente, gente, uma pessoa que não pratica a lei de amor, que a gente fala assim, mas como pode, né? Às vezes a gente fala assim, gente, o pessoal não gosta de humano, não gosta de gente, mas gosta de gato, né? Outros falam assim, gente, não gosta, mas gosta de livro, né? Lê muito, ama, tem paixão, que bom, está se instruindo. Então, tudo isso é educar-se, é procurar saber, é procurar se instruir, né? Agora, vamos nos instruir para nós, buscar o melhor de nós, né? O Augusto Cury, ele tem um livro que ele fala que o maior professor, né, foi Jesus e é Jesus. Quantas referências que se tem, que a gente busca dentro da literatura, que fala sobre Jesus está educando. Agora, falando de educação, lembrei da passagem que Jesus está ali com os 12, né? Os 12 discípulos, e aí ele está educando, ele está falando, e aquela teimosia de Pedro. Quantas vezes Jesus teve que parar para educar, para falar, cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito, uns mais cultos, né? Outros nem tanto, mais chucros, de uma maneira que eu estou falando, de educação mesmo, né? De forma material, não estou falando da questão espiritual. Então, Jesus pacientemente educou cada um. Pacientemente ele procurava jeito de ir educando. Quando estavam apedrejando aquela mulher, que Jesus disse, vai e não peque mais. Né? Aliás, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, todos foram embora. Foi a mensagem de Jesus, uma educação. Quando se viu sozinho com aquela mulher, Jesus vai e diz para ela, vai e não peques mais. Jesus educou. Se eu for citar o tanto de educação, de tudo que Jesus... O evangelho inteiro de Jesus é ele nos educando. É ele falando para nós. Tanto que ele diz para a mulher, vai e não peques mais. Ele não diz assim, ó, teu pecado está perdoado, tudo em ti tá ótimo, vai embora. Não, ele deixou bem claro, olha, foi isso, porém tu não peques mais. É isso, a vida, leve uma vida de regrada agora, a partir de então. Então, tudo é educação. E seus discípulos, seus apóstolos, deixou esse legado para a gente. Deixou essas cartas, Paulo, né, no caso, deixou essas cartas, Paulo em Coríntios, né, deixou o legado da carta de amor, fora da caridade não há salvação. Aquilo é um manual de conduta para todos nós. Está dentro do tema. Quem lê a carta de Paulo, dessa epístola de Paulo aí, é a coisa mais linda que tem. Agora, no momento, eu não fiz a citação aqui, eu não vou lembrar onde está, mas é uma carta de amor, é uma lei de amor. E nós, cada trechinho do Evangelho, se nós formos grifar e entender cada frase, cada parágrafo, é tudo para nos educar, para a gente desenvolver esse auto-amor.
porque o exemplo está aí a ser seguido. As casas de orações estão abrindo espaço para que a gente se eduque. E a gente vai buscar dentro de nós, lá naquele cantinho que está mais escondido, esse amor, para que a gente possa, o autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver esse auto-amor. Não ser egoísta. Ah, mas você está muito ali com o egoísmo, né? Tem uma parte do Evangelho de Jesus que ele fala de humildade, 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 mas no fundo, muito orgulho. Porque nós estamos cheios de orgulho. E o orgulho é o parente mais próximo do egoísmo, é o irmão do egoísmo. Então, por isso que a gente tem que se educar, por isso que a gente tem que estudar, para que a gente não vá confundir egoísmo, né, com auto-amor, com autoconhecimento. Porque, peraí, eu consigo ir, meu pé só vai até aqui, a partir dali eu não consigo mais. A partir de tal lugar eu não posso mais, eu tenho que recuar, respirar, buscar o entendimento para que eu possa desenvolver algo. Aí sim, eu estou buscando esse autoconhecimento, eu estou desenvolvendo algo para que eu possa ajudar o próximo mais próximo de mim. Daí eu não preciso ter ninguém, né? Que eu vou fazer uma acepção. Plano de tal eu posso ajudar, o outro eu já não ajudo porque eu não vou com a cara, esse eu vou levar o alimento, para essa casa eu já não vou levar. Não, meus irmãos, não é nada disso. Eu vou fazer aquilo, eu não quero sentir dor. Eu não quero, como é o caso aí da campanha do alimento, eu não quero passar fome. Eu não quero sentir a dor da fome. Então, eu vou fazer algo. Eu vou levar esse alimento. Eu vou doar, porque o momento que está passando é muito triste. É ter compaixão. É ter empatia e não julgar. Porque o que nós mais... o que a gente mais sabe fazer hoje em dia é julgar. Né? Para que eu vou ajudar? Para que eu vou fazer? Né? E cadê esse auto-amor? Cadê o meu autoconhecimento? O que eu estou fazendo para que eu possa desenvolver essa compaixão, esse auto-amor? Aí, lá no finalzinho, eu achei muito interessante que Fenelon, ele diz o seguinte, ele diz assim, que o amor, essas lições, é muito difícil da gente praticar, né? Porque amar o próximo, como eu já disse agora há pouco, amar o próximo que gosta da gente, né? Aquele que está ali perto de nós, é fácil. Né? A gente ama, a gente faz, né? A gente faz uma comida melhor para aquele que a gente gosta. Se você vai receber uma visita que você tem prazer de estar junto, então você capricha. É verdade isso. Agora, se não é, então, o que a gente faz? A gente não se importa muito. A gente oferece o cafezinho, a bolacha, tchau. Perdão as comparações, mas é isso. Então, é muito simples, é fácil. Difícil a gente colocar em prática isso para todos. Né? Para todas as pessoas que estão no nosso entorno, que convivem com a gente, ou até mesmo aquelas que não convivem. Né? É fácil eu ficar falando desses nossos irmãos que estão aí no cárcere privado, porque erraram, porque não estão mesmo na mesma sintonia que a gente, né? Esses dias atrás eu ouvi falando o seguinte, uma metáfora que diz que a pessoa falava dessa forma. Você coloca o milho dentro da pipoqueira, todos eles vão estourar, mas nem todos eles vão estourar no mesmo período, no mesmo tempo. E tem outros que nem estourar vão, porque ainda não é o momento. Então, assim somos nós. Assim somos nós, pipocas. Somos colocados na pipoqueira, uns vão despertar mais rápido, outros nem tanto, vai demorar mais um tiquinho, mas vão despertar. Uma hora eles vão acordar. E assim são os nossos irmãos em cárceres. De repente, pode ser aquele milho que ainda não estourou. Mas nós já vamos jogando, né? A gente já vai falar aquelas blasfêmias e fazer, Maria do Rosário, porque você não passou por uma situação assim. Opa! Mas a gente está se educando. A gente está buscando educação, o estudo,
A gente está procurando desenvolver esse alto amor para que eu ame o outro. Eu quero colocar dentro do meu coração amor, para que minha boca fale de amor. Eu quero ter o autoconhecimento para eu falar assim, esse assunto eu já consigo falar. Esse assunto eu consigo tocar. Porém, esse ainda não. Ainda sou aquela pipoquinha que ainda está ali, vai, não vai. Então, meus irmãos, ele fala assim, já no finalzinho, eu achei muito lindo, né? Que ele conta que as palavras de João Evangelista, quando ele estava já enfermo, já bem idoso, né? Ele repetia sempre as palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha que coisa linda, João Evangelista falando, né? Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Mas o que é interessante nessa parte, que João não fala para amar só quem nos ama, quem nos ama. João Evangelista, ele diz, filhinhos, amai-vos uns aos outros, não importa. Não importa quem, mas amai-vos. Tenha empatia. Trazendo para o dia de hoje, ajude. Leve 1 quilo de alimento. Não importa. Não julgue, mas vá lá e faça. Né? Pratique o Evangelho do Cristo. Mas pratique com ação. Com oração, sim. Oração, com vibração, com amor. Mas com ação. Rosário, como o Ernesto disse, não tem como levar, não dá para ir, puxa vida, liga na casa, vai em um lugar, pode ter certeza que vai ter jeito, sim, de buscar, né? E no finalzinho, o Fénelon, ele aconselha a todos nós, amai-vos, né? E vereis, todos nós iremos ver que nós teremos uma terra transformada. Então, a partir do momento que a gente coloca essa lei universal, essa lei de amor, que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente se eduque, que a gente busque no Evangelho do Cristo, que a gente busque dentro das casas de orações, que a gente busque estudar o Evangelho de Jesus, que é no nosso caso, dentro da doutrina espírita, somos nós, as casas de orações, que todas as casas têm o seu curso, né? Que a gente fala que é o curso da doutrina. Vá procurar. Allan Kardec, educador, deixou para nós esse legado, o Pentateuco, para que nós possamos nos educar, nos instruir. Fora disso, deixou as revistas, né? Então, tudo isso, a vasta, né? Biografia não, como digo, o que o Chico Xavier deixou para nós, literatura, uma vasta literatura de André Luiz, tantos outros espíritos. Hoje tem aí o Dutra, tem o próprio Xaxá, que eu acabei de falar agora há pouco, Divaldo Pereira Franco. Então, são referências de nomes muito grande que está aí, Rossando Klinger, que tem a Médico Sem Fronteira, Movimento Sem Fronteiras. Então, tem vários meios da gente praticar esse auto-amor, né? Poxa, vou me amar primeiro, vou me conhecer, vou buscar, vou estudar, entender o que é isso. Não é numa palestra só que a gente vai conseguir trazer material suficiente para isso, mas eu também vou ouvir as palestras, 30 minutinhos, eu acredito que eu ainda não passei, será que eu já passei? Eu que estou cronometrando o tempo, mas pouco tempo, mas eu vou começar a ouvir, educar o meu ouvido, porque quando eu educo o meu ouvido, fica mais fácil de estar aqui, ó, de entrar. Então é isso, amai-vos, né? Amai-vos como eu vos amei, Jesus disse isso. Amai-vos, só está aqui, João Evangelista disse isso. Ele não falou amai-vos fulano, amai-vos ciclano, não. Amai-vos, não importa. Né? E amai-vos qualquer criaturinha de Deus. Qualquer ser vivo, qualquer... Jesus, né? Nosso mestre amado está aí no governo da nau. Então, meus irmãos, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo nessa tarde também. Agradecer também a Seara de Luz, que me convidou para falar desse evangelho de amor e de muito aprendizado.
nós buscamos, dentro da literatura, desenvolver o tema, né? E a gente acaba fazendo um apanhado tão grande, a gente acaba pegando até mais do que a gente consegue passar. Então, eu só posso agradecer a oportunidade bendita de estarmos todos nós aqui reunidos, com saúde, e pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que envolva cada um que nesse momento se encontra no leito de hospital, ou que está acamado, que as bênçãos de cura estejam por cada um de vocês e sobre o universo, né, os cosmos, todo o universo, e todas as moradas, porque Jesus bem disse, na casa de meu pai há muitas moradas, e principalmente pelo nosso planeta Terra, por todo o planeta Terra, que envolva todos, sem exceção. Muito obrigada, muita paz, e que Jesus abençoe cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Rosário, eu acho que é um momento que a gente tem que realmente pensar, aproveitar essa pandemia, né, essa reclusão nos nossos lares, trabalhar esse amor, trabalhar a caridade. Muitas vezes a gente não está saindo, mas você mesmo falou, né? A gente sempre dá um jeitinho de tentar ajudar. Eu não posso sair. Tudo bem, a gente vai, retira. Sempre você faça uma prece para um irmão, né? Então a gente sempre tem oportunidades. E como a palestra foi hoje, educação também, né? A gente tem aí até o próprio curso, né? Agora totalmente gratuito, online. Então, assim, são oportunidades de conhecimento, de aprendizado, são os ensinamentos que o nosso mestre nos traz, como você mesmo falou hoje, né? Eu ainda estou raciocinando aqui que tipo de pipoca eu sou. Se eu já estourei ou ainda não. Então, assim, a gente cada um de nós tem que buscar isso e começar a trabalhar nessas melhorias internas aí. Essa é a minha percepção. A Yara nos mandou uma mensagem aqui. Boa tarde, Yara. Procurar o autoconhecimento é fundamental. Meditação, evangelho, estudo diário e com seriedade. Reforma íntima, chegamos na maturidade. Equilíbrio, força interior para prosseguirmos nessa jornada, que está desafiadora para todos nós. Mas, com certeza, para passarmos para o próximo nível de crescimento espiritual. Realmente, Perfeito. temos que passar por isso aí, né? Adorei a técnica do espelho, que serei eu a primeira pessoa que eu encontro. Amei. Própria área. A Vera, saudade da Vera. Fazer o bem sem olhar a quem. Muito bem. Dona Marli, obrigada. Ótima reflexão. Te agradecendo, Rosário. Realmente foi uma palestra muito gostosa. A Vera, novamente, gratidão pela bela palestra, Rosário. Eu que agradeço a oportunidade. Não, Rosário, na realidade, como você falou, é um aprendizado conjunto, né, até você mesmo, mas para nós é muito importante que você traz a cada um de nós um pouco da sua experiência, do seu conhecimento, traz o evangelho a cada lar. Então, assim, nós agradecemos a palestra, os ensinamentos, fica a cada um de nós a reflexão, o pensamento, né? A Casa Seara de Luz, mais uma vez, agradece a você de coração a disponibilidade, a vontade e, principalmente, esse evangelho gostoso, suave de coração, que eu acho que é o mais importante. Muito obrigado em nome da Casa Seara de Luz. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que puder, né, eu estarei aí com vocês de novo, se não estarei fisicamente, estarei vibrando, né, que é isso que a gente tem que ter, né, a união tem que ter essa... no momento agora a gente fala que é a empatia mesmo, né, que todos nós das casas espíritas, acredito que não só da casa espírita, mas eu vou falar da nossa, né, primeiro a gente tem que cortar a própria carne, como diz, mas no caso aqui não é isso. A gente tem que falar da gente, porque nós estamos nos reinventando, né? A toda hora, a todo momento. E como você bem disse aí na abertura, não está fácil para ninguém,
as pessoas sentem fome, estão desempregados, então é um momento muito difícil. Se não houver essa união entre nós, aí vai ficar pior ainda. E como na primeira fala, ela, agora me perdoa, Yara, se não me engano foi a Yara que disse, a gente tem que ter equilíbrio, né, emocional, tem que buscar ferramentas, tem que estudar, e evoluir, porque o caminho é esse, não tem outro, é evolução, né? E é isso, eu acho que nós temos que ter essa união, o discernimento, a clareza, e procurar realmente, de fato, se a gente ainda está engatinhando nessa questão do auto-amor, começa a praticar, porque vai desenvolver isso. Quando a gente não ama de verdade, a gente aprende a amar. Com certeza. Rosário, mas agradeço mesmo, porque aquilo que você falou, muitas vezes o ser humano não consegue raciocinar com a falta de alimento, né, físico, mas muitas vezes a gente não depende só do alimento físico, né? Uma palestra como essa, uma reflexão, alimenta a nossa alma, nos traz, como a Yara mesmo falou, o equilíbrio. Então, a gente precisa ajudar na prática, ajudar na vibração, ajudar nos ensinamentos. De toda maneira, a gente precisa se unir. Aquilo que você falou, esquecendo, entre aspas, o rótulo de religião, né? Então, a gente precisa realmente se unir, pensar no próximo e nos darmos a mão aí para uma evolução e ajuda a todos. Rosário, mais uma vez, muito obrigado, um excelente final de semana. Em nome da Casa Seara de Luz, a gente agradece de coração e esperamos te ver lá pessoalmente, se Deus nos permitir. Que assim seja. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Rosário. Então, agora, vamos continuar nesse ambiente e vamos à nossa prece. Vamos iniciar agradecendo ainda ao nosso Pai, ao nosso irmão e mestre Jesus, a oportunidade que nos deram de estarmos aqui, a essa tarde, reunidos em seu nome. Agradecemos também aos nossos mentores, a equipe espiritual que nos acompanha, a equipe da Casa Seara de Luz, os mentores da casa, que acompanharam conosco essa reunião, vibrando, pensando em nós, nos amparando. Vamos também agradecer com o coração bem aberto, bem franco, a nossa irmã pela palestra dessa tarde, que trouxe a nós mais um pouco desse evangelho maravilhoso, que cada um de nós tem essa concepção, esse pensamento do estudo, do aprendizado, do conhecimento. E como ela nos falou, o mais importante, que cada um de nós coloque em prática aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos. Juntos, vamos vibrar pelo nosso planeta para que encontre a paz, o equilíbrio, o entendimento entre os povos, vibrar pelo nosso país, a esses dirigentes que tenham a harmonia, tenham o amor em seus corações, a todos aqueles que nos rodeiam. Vibremos a todos os encarnados que nesse momento sofrem a pandemia em todos os países. Tenham amparo, se cuidem, tenham o amor em seus corações e a fé em nosso Pai. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram na rua, abandonados, necessitando de alimento, de uma oportunidade de trabalho, de uma palavra amiga, que eles sejam amparados, que eles sejam recolocados em nossa sociedade. Vibremos, como a nossa irmã nos falou, aos nossos irmãos detentos, que se encontram todos reclusos, que erraram em algum momento em suas vidas, mas que a luz, o conhecimento, com certeza irá chegar em suas mentes, clareando e mudando as suas atitudes. Vibremos aos irmãos que se encontram no leito hospitalar, sofrendo da pandemia, aos irmãos que desencarnaram com essa doença,
a todos eles, os familiares, que tenham o amparo, que tenham o equilíbrio, que tenham a luz do nosso Mestre em cada mente, em cada coração. Vibremos as nossas águas para que elas recebam o lenitivo de que cada um de nós necessita. Que os nossos irmãos de luz, que se encontram aos nossos lados, os nossos mentores, também juntos vibrem por elas, que cada uma delas receba aquele remédio que cada um de nós necessita. Juntos também agradecemos à Casa Seara de Luz pelo Evangelho, pela oportunidade, aos seus mentores. Pedimos ao nosso Mestre que continue com essa semana conosco, nos iluminando, nos fazendo enxergar um pouco desse Evangelho no nosso dia a dia. Envolva os nossos lares, os nossos familiares, traga a cada lar o amor, o respeito aos irmãos que convivem, as diferenças muitas vezes que vivemos em nossos lares, que sejam compreendidas, sejam respeitadas. Mestre Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, damos por encerrado a nossa reunião dessa tarde. Agradecemos a todos pelo acompanhamento, a nossa irmã pelo Evangelho. Cada um realmente reflita sobre esse tema, encontre nesse momento oportunidades, coloque em prática no nosso dia a dia. E não esqueçam, nosso estudo doutrinário, a oportunidade de conhecer e aprender um pouco mais sobre esse Evangelho. Fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos.